pessoal? Bem, na letra A, a questão pede para determinar o intervalo de tempo T0 em segundos transcorrido entre o lançamento do rojão e a explosão no ponto P. Bem, o rojão é lançado de forma oblíqua, descrevendo uma trajetória que é um pedaço de parábola até o ponto P. Essa trajetória tem movimento vertical e horizontal. Só que a gente sabe que esses movimentos são independentes. A altura total atingida por ele é essa daqui, ó, que coincide com 45 metros. Então, o tempo para ele atingir o ponto mais alto é o tempo que ele leva para subir até 45 metros. A gente pode desprezar o movimento horizontal. E o tempo que ele leva para subir até 45 metros é o mesmo tempo que ele levaria para descer de 45 metros, né? Para cair. Então, eu posso usar a equação do movimento retilíneo uniformemente variado e eu vou calcular o tempo que um corpo gastaria para cair de 45 metros a partir do repouso. Então, a velocidade inicial é 0, a distância é 45 metros, a aceleração da gravidade é 10, st ao quadrado sobre 2. Passo 2 para lá, nós teremos 90 é igual a 10 vezes t ao quadrado. A gente pode simplificar os zeros. O tempo é raiz de 9, que vai dar 3 segundos. Essa estratégia de calcular o tempo de descida ao invés do tempo de subida é só para simplificar o cálculo um pouquinho. Na letra B, ele pede para determinar a velocidade horizontal V0 do fragmento B logo após a explosão. Para isso, nós vamos ter que calcular primeiro a velocidade do rojão logo antes da explosão. E para isso, nós vamos pensar o seguinte, olha. A velocidade de lançamento, ela pode ser dividida em duas. Uma velocidade horizontal Vx e uma velocidade vertical Vy. Porque a gente sabe que ao longo de uma trajetória oblíqua, ao longo de uma trajetória parabólica, a velocidade Vx permanece constante. Então a velocidade do rojão imediatamente à explosão era o mesmo Vx no momento do lançamento. E a gente pode obter essa velocidade usando o movimento horizontal, já que o movimento horizontal não apresenta aceleração em MRU. Então, o gráfico me mostra que na horizontal ele percorreu 60 metros com a velocidade Vx no tempo de 3 segundos. Então, a velocidade Vx é de 20 metros por segundo. Bem, com essa informação, podemos usar a conservação da quantidade de movimento antes e depois da explosão aplicada apenas à horizontal. Como a explosão gera uma força interna, essa força interna não altera a quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento antes da explosão, a quantidade de movimento total, tem que ser igual à quantidade de movimento total depois da explosão. Vamos ver. Antes da explosão, nós tínhamos apenas o rojão. O rojão tem massa m0 e ele tinha velocidade de 20 metros por segundo. Essa velocidade é a velocidade horizontal dele, já que no ponto mais alto ele só tinha velocidade horizontal mesmo. E após a colisão, a quantidade de movimento total é a soma das quantidades de movimento dos dois pedaços. Mas como um pedaço ficou em repouso, eu só tenho que achar a quantidade de movimento do outro, que é o pedaço B. Aí eu uso a massa dele, que é m0 sobre 2, vezes a velocidade dele, VB, que é o que ele me pergunta. Eu vou simplificar as massas e obter a resposta. A velocidade de VB vai ser de 40 metros por segundo. Já na letra C, pessoal, nós faremos da seguinte maneira. Como ele pede para determinar a energia cinética fornecida pelo explosivo aos dois fragmentos A e B, nós vamos simplesmente calcular a energia cinética total antes e a energia cinética total depois. A energia cinética total antes, nós vamos usar a fórmula da energia cinética, mv2 sobre 2, e vamos aplicá-la da seguinte maneira. Antes da explosão, o rojão estava inteiro e a massa dele é de meio quilo. Então, a massa meio vezes. A velocidade dele, antes da explosão, era o Vx que a gente obteve na letra B, que é de 20 metros por segundo. Eu vou levar ao quadrado e dividir por 2. Bem, fazendo essa conta, nós teremos 20 ao quadrado, 400, 400 vezes meio, 200, 200 dividido por 2, 100 joules. A energia cinética total depois da explosão será a energia cinética do pedaço A mais a energia cinética do pedaço B. No entanto, a questão me disse que o pedaço A após a explosão tem velocidade nula, então a sua energia cinética também será nula. Assim ficamos apenas com a energia cinética de B. Então vai ser a massa de B vezes a velocidade de B após a explosão ao quadrado sobre 2. Então a energia cinética total depois será a massa de B é a metade de meio quilo, 0,25, vezes a velocidade de B logo após a explosão, que é de 40 ao quadrado. Nós calculamos esse valor no item B, dividido por 2. Bem, fazendo a conta, teremos 40 ao quadrado, 1.600. 1.600 dividido por 2, 800. 800 vezes 0,25, 200 joules. Bem,
A energia zero que foi acrescida ao sistema é a energia cinética final, 200 joules, menos a energia cinética inicial, 100 joules. Portanto, o nosso resultado é de 100 joules.